Ora bem, senhoras e senhores deputados, temos connosco então o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes, a quem saúdo em nome da Comissão e agradeço a presença aqui. Naturalmente, o Sr. Professor vem-nos esclarecer sobre o relatório do Estado da Educação 2022, na sua edição de 2023. Esta grelha desta audição, como o Sr. Professor já foi informado, prevê 15 minutos de apresentação inicial por parte do Sr. Presidente do CNE. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares com 5 minutos cada grupo parlamentar. Eu peço a capacidade de autorregulação aos senhores deputados. E depois, novamente, no final, 15 minutos do Sr. Presidente para encerrar, para responder a alguma questão colocada ou para tecer as considerações que entender por bem. Antes de mais, uma palavra de gratidão pela colaboração com a Assembleia da República e pelo serviço prestado em prol da educação do país. Muito obrigada. Faça o favor, Sr. Presidente, tem então 15 minutos para nos presentear com a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados da 8ª Comissão. Gostava de começar por referir que é sempre com grande satisfação que aqui venho à 8ª Comissão, não só porque o Presidente do CNE, como todos sabem, é eleito pela Assembleia da República, mas também porque consideramos que é nosso dever, nosso do Conselho Nacional de Educação, prestar, enfim, todos os esclarecimentos e partilhar com esta Comissão os assuntos que vamos acompanhando, tendo em vista, naturalmente, a melhoria do desenvolvimento das políticas públicas de educação no nosso país. Posto isto, queria também desejar a todas as senhoras, à Sra. Presidente e a todas as senhoras e senhores deputados as maiores felicidades para este mandato que há pouco se iniciou. Gostaria de começar por referir que o Estado da Educação, que, como sabem, já é publicado há cerca de 11 anos, tem tido como incumbência fundamental a organização de um conjunto de estatísticas, não é? Portanto, com dados objetivos acerca do sistema educativo português e nós temos vindo a fazer um esforço para que os dados de natureza estatística sejam olhados da nossa parte de uma perspectiva mais analítica e interpretativa e, com isso, estamos a procurar colaborar melhor com a Assembleia da República e com o Governo, naturalmente, no sentido de clarificar quais são os aspectos que merecem a nossa apreciação ou merecem que nós os consideremos para elaborar um pouco mais sobre eles. Ou seja, não nos estamos a limitar a apresentar estatísticas, mas estamos cada vez mais, este número já mostra isso de certo modo, mas vamos aprofundar um pouco mais até onde podemos ir, naturalmente, porque isso tem de ser feito, como imaginam, de forma informada e fundamentada, não é? Portanto, não é uma mera questão de opinião, mas é uma questão de procurarmos na literatura da especialidade, nos documentos orientadores internacionais, de instituições como a Unesco e como a OCDE, só para dar esses dois exemplos. Depois, por outro lado, o Estado da Educação deste ano, portanto 22, edição de 23, tem 5 textos reflexivos e fundamentados também, baseados na literatura existente, baseados nos documentos existentes, quer nacionais, quer internacionais, que, de facto, sinalizam 5 aspectos que nós consideramos fundamentais e esses aspectos
como a senhora Presidente, as senhoras deputadas e deputados sabem, há um que elabora sobre a questão da existência do segundo ciclo do ensino básico, há um outro que reflete sobre a questão que é bastante premente e que nós estamos a acompanhar com bastante atenção, que é a questão da inteligência artificial e os desafios que ela coloca aos sistemas, aos atuais sistemas educativos e formativos, um pouco por todo o mundo. Depois, temos também uma reflexão sobre o ensino artístico especializado e uma outra sobre o ensino profissional. E aqui, se me permitem, não é por acaso que nós achamos, que nós consideramos que deveríamos fazer uma reflexão sobre o ensino artístico especializado e sobre o ensino profissional. Porque isto prende-se naturalmente com a evolução, portanto, nós temos de ter aqui uma perspectiva prospectiva, tende-se com aquilo que nós pensamos que, eventualmente, a evolução do ensino secundário deve seguir. Mas eu depois elaborarei, talvez mais tarde, se tiver tempo, espero que sim, sobre esta matéria. E, finalmente, uma outra questão que, evidentemente, nos preocupa a todos, que é a questão das chamadas novas demografias. Portanto, é uma questão premente no país, é uma questão que tem de merecer necessariamente a atenção das políticas públicas de educação no nosso país, tendo em conta, enfim, aquilo que é mais falado na imprensa e não só, em conta o número de estudantes estrangeiros que neste momento já frequentam o nosso sistema educativo. Passando agora para uma parte mais, digamos, do conteúdo mais concreto do Estado da Educação, eu selecionei naturalmente um conjunto de aspectos, ou seja, dados essenciais que nós não deixamos de inserir no Estado da Educação e que se prendem com questões tais como as taxas de escolarização, as taxas de abandono, as taxas de conclusão. E, portanto, em todos estes indicadores, o país continua, felizmente, não é, a evoluir bastante positivamente, não é, por força da sociedade portuguesa, dos esforços das políticas públicas, naturalmente, e de todos os intervenientes. E isto leva-nos também a pensar, não é, e a refletir acerca da importância que tem sido, que tem esta evolução positiva para o país, podendo nós, provavelmente, começar a pensar como é que nós devemos encarar uma fase do sistema educativo que, perdoem-me a imodéstia, o Conselho Nacional de Educação considera que devemos entrar. Ou seja, nós pensamos que nós estamos vencidos um conjunto de dificuldades que vinham de há 50 anos atrás, portanto, enfim, eu não tenho muito tempo, mas quando se fez o primeiro relatório da OCDE em Portugal, encomendado, ou pelo menos sob a influência do ministro Leite Pinto, o ministro Salazar, que era engenheiro, do técnico, e que era um homem aberto à Europa, portanto, isto nos anos 50 do século passado. Quando esse estudo foi feito, foi, de facto, um certo escândalo, não é? Quer dizer, em relação à situação em que o país se encontrava em termos de educação. E, portanto, fomos vencendo por força da instauração da liberdade. Não é? A instauração da liberdade foi absolutamente fundamental para que começássemos a construir o sistema democrático de ensino, que ainda está em construção e estará sempre em construção. Mas sem a liberdade isso não teria sido possível e isto levou-nos, de facto, como eu referia à senhora Presidente e aos senhoras e senhores deputados, a que tivéssemos hoje
taxas de escolarização que comparam bem, eu não vou massacrá-los com números, aliás, os números estão todos no volume que foi enviado para todas as senhoras e senhores deputados, não é? Mas, por exemplo, ao nível das taxas de escolarização, ao nível do número de alunos no ensino superior, ao nível das taxas de conclusão, as taxas de conclusão, por exemplo, no ensino básico são 96%, no ensino secundário 91%, há uma evolução positiva e consistentemente a melhorar nos últimos 10 anos. Portanto, isto acontece não só nas taxas de conclusão, como noutras taxas, digamos, que são normalmente utilizadas nacional e internacionalmente para avaliar o desempenho dos sistemas educativos. Há um aspecto a que sou particularmente sensível, que é o aspecto de os percursos diretos de sucesso, ou seja, o número de alunos que conclui um determinado período de escolaridade sem reprovar, sem ficar retido, tem vindo a aumentar significativamente. Ou seja, cada vez há mais alunos que concluem sem reprovar, usando o termo que todos conhecem, ou sem ficar retidos, se quiserem o termo mais em voga. As taxas de retenção são residuais a nível do ensino básico, particularmente a nível dos primeiros anos de escolaridade. É um aspecto que também gostaria de sublinhar. Aspecto menos positivo é o que se prende com a educação de adultos, não é? Portanto, nós pensamos no Conselho que é necessário fazer um esforço, o país precisa de fazer um esforço para que a educação de adultos, de facto, saia de uma situação, enfim, que não é de todo satisfatória, não é? As taxas de conclusão de todos os percursos de educação de adultos, de todas as ofertas, se quiserem, anda na ordem dos 40%. É claro que há também outro tipo de dificuldades. Uma delas que é preocupante, não é? Eu diria bastante preocupante, que tem a ver com o número de alunos estrangeiros que não dominam a língua portuguesa, que têm acesso ao português, língua não materna. É claro que as ofertas existentes no país para que os alunos aprendam a língua portuguesa não são exclusivas desta disciplina, portanto, há esforços meritórios por parte das autarquias e por parte de associações, por parte de um conjunto de intervenientes, mas os dados que nós temos, os dados divulgados pela DGEC, pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, não são propriamente animadores. Portanto, há uma percentagem relativamente diminuta de alunos que aprende, que têm acesso a essa disciplina, se quiserem. E isto tem, enfim, um conjunto de situações que passa pela forma como são geridas, como a escola é gerida. Portanto, há uma questão de gestão, muitas vezes, e há outras questões associadas também, mas a verdade é que todos nós reconhecemos, não é, que se os alunos não aprendem a língua portuguesa, muito dificilmente poderão aprender aquilo que são supostos aprender, e por isso não é com surpresa, não é, que nós verificamos que os alunos que mais reprovam são os alunos estrangeiros, que não dominam a língua portuguesa, e são os alunos portugueses que provêm de famílias com carências significativas em termos culturais, em termos económicos, em termos sociais. Depois, há aqui uma outra questão que eu gostaria de sublinhar, que é o facto de, apesar de a ação social escolar e os alojamentos, por exemplo, no ensino superior, terem conhecido alguma evolução nos últimos anos, há aqui ainda problemas que têm uma dimensão significativa se nós
pretendermos, como pretendemos todos com certeza, que o ensino superior não discrimine os alunos por força da sua proveniência ou seu estatuto económico, social e cultural. Não é? Esse é um aspecto também relevante, assim como a questão dos alojamentos, que penso que já referi. Um dado que é interessante, e que é um dado bastante positivo, é que em 2022, 81,7% da população com idades entre 20 e 34 anos, portanto, quase 82%, que concluiu que tem pelo menos o ensino secundário, arranjou emprego ao fim de 1 a 3 anos. Portanto, este é um dado que é bastante positivo e que, inclusivamente, é muito consistente com a meta que havia em termos da Europa, que eram 82%. Portanto, temos 81,7%. E eu tinha aqui umas perspectivas que vou, uma vez que estou a chegar aos 15 minutos, que vou deixar, Sr. Presidente, se me permitir, para a intervenção final. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Pedro Alves. Tem usado a palavra, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Felicitar o Conselho Nacional de Educação pela elaboração do relatório, que é uma excelente ferramenta de trabalho, permite-nos ter uma visão alargada e integrada do estado da educação em Portugal. Uma visão transversal e objetiva, sempre com o propósito de informar, esclarecer, alertar para as necessidades de melhoria e de reformas do sistema educativo. É uma reflexão que tem que ser atendida por todos os agentes educativos, por todos os agentes sociais e económicos e, especialmente, por todos os agentes políticos. O diagnóstico traçado, após um longo período de pandemia e do aparecimento de novas dinâmicas globais, com particular ênfase para a alteração multicultural do perfil do aluno e das emergentes necessidades do mercado de trabalho, impõe que nos foquemos no processo de mudança do sistema educativo, sob pena de ficarmos ainda mais penalizados e não correspondermos às necessidades e expectativas das novas gerações. Olhando para os dados comparativos com outros países da OCDE ou da União Europeia, percebemos que o nosso esforço de mudança deverá ser maior do que os dos outros, porque temos perdido tempo e oportunidades para inovar, reformar o sistema educativo. Foi assim que fomos confrontados com algumas preocupações que quero salientar e que nos parece importante não perder mais tempo e que haja consciência da nossa missão como decisores. É esse o nosso dever. O relatório salienta algumas preocupações que hoje começam a ser mais evidentes e que telegraficamente vou enumerar. No ensino superior, o envelhecimento dos professores, a redução do investimento público em investigação e desenvolvimento, o mais baixo dos últimos 30 anos, a ação social escolar insuficiente para corresponder às necessidades dos estudantes deslocados e, na educação, o aumento das taxas de retenção em alunos socioeconomicamente vulneráveis e alunos estrangeiros. E quanto à leitura global dos resultados da avaliação interna, externa, nacional e internacional das aprendizagens, é facilmente evidenciado que há uma dificuldade muito maior de os alunos portugueses em resolver tarefas de complexidade superior e de alta literacia. Sobre os recursos humanos da educação, não é preciso dizer muito, há que evidenciar o seu envelhecimento e a dificuldade de contratar profissionais, sejam eles professores, auxiliares ou outro tipo de técnicos. É também de salientar a proposta de reestruturação do sistema de ensino com a abolição do segundo ciclo, que acompanhamos, uma vez que consta do programa do atual Governo e dos nossos compromissos eleitorais. Este desafio acarreta igualmente uma abordagem redefinida do currículo, bem como enfrentar alguns desafios que obrigam à realização de um grande debate público e consenso em domínios como a formação inicial de professores, gestão de recursos humanos, reconfiguração dos grupos de docência e, naturalmente, relativamente à revisão da Lei de Base do Sistema Educativo. O relatório aponta igualmente para investimentos prioritários no sistema de ensino. As novas tecnologias, como aqui foi dito, que é necessária uma sólida literacia digital para os alunos e professores face à reconfiguração dos processos de ensino, aprendizagem e de avaliação, e as novas demografias, como aqui também já foi citado, e os novos desafios para a escola inclusiva.
Somos confrontados com uma diversidade de problemas decorrentes da multiculturalidade na escola, que requer um diálogo intercultural permanente e uma abordagem mais robusta da disciplina de português como língua não materna. É preciso e é fundamental também, como preocupação, promover o desenvolvimento do ensino artístico especializado em contexto de escolaridade obrigatória e não de forma esporádica, e ultrapassar as cisões entre educação e trabalho através de uma reconfiguração da educação profissional à imagem do que já acontece a nível internacional, prosseguindo políticas públicas de modernização do ensino profissional, aperfeiçoando as condições de acesso ao ensino superior, entre outras. E para concluir, Sr. Presidente, vou deixar-lhe aqui 3 aspectos que gostava que se pronunciasse. No que concerne à falta de professores de ensino básico e secundário, melhor dito, aos alunos sem aulas, o que é que se lhe oferece dizer-nos sobre as medidas apresentadas pelo atual Governo como forma de mitigar, no curto e médio prazo, esta carência e motivar os professores para a docência? Refiro-me, em particular, à recuperação do tempo de serviço, à contratação de técnicos superiores para ajudar os diretores de turma, ao reforço das horas extraordinárias nos grupos de recrutamento com déficit de professores nas escolas sinalizadas, entre outras, uma vez que estas medidas vão também ao encontro das preocupações que estão aqui expostas neste relatório. E depois, o interesse pelo ensino profissional é cada vez mais crescente nas nossas comunidades. No entanto, as tutelas até à data têm discriminado, nomeadamente, o financiamento do ensino profissional, criando uma enorme instabilidade às instituições. Questiona-se, por isso, que mentalidades é que têm que ser alteradas quanto ao ensino profissional e o que é que essa alteração representa em termos de políticas públicas. E, por último mesmo, dado que o Conselho Nacional de Educação tem uma visão holística da educação em Portugal, considera que, decorrente dos dados do envelhecimento da classe docente e das estimativas apontarem para a aposentação de cerca de 20% dos professores nos próximos 3 anos no sistema de ensino superior, acha que este problema que hoje acontece no ensino secundário se poderá replicar ou não no ensino superior? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, terá a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os presentes e cumprimento de forma muito cordial o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, manifestando-lhe o nosso gosto em receber aqui, enquanto um órgão independente de consulta que tem uma articulação dupla com o Governo e com a Assembleia da República. Gostava também de logo de entrada enaltecer que o vosso modelo de funcionamento, ele é orgânico, que tem, permite-lhes uma representação muito alargada, o que permite cumprir a vossa missão no sentido de auscultação e criação de condições para que as políticas públicas tenham uma base de sustentação ao nível da sociedade civil com diferentes interlocutores. Relativamente ao relatório que está agora em apreço, gostava de destacar 2 coisas que o Sr. Presidente acabou de destacar, que é paralelamente com alguns indicadores padronizados que existem e que estão aqui bem sistematizados, a introdução de uma dupla racionalidade, em termos quer ontológicos, quer epistemológicos, que permite acrescentar um valor qualitativo e bem fundamentado a alguns dossiês que são apontados como novos desafios que se colocam para a educação no futuro. Relativamente à primeira série de indicadores estatísticos, eu gostava de dizer que, numa atitude que não se trata agora de uma posição analítica e crítica, mas da apreciação geral de um relatório, dizer que, de facto, podemos considerar que há uma diversidade bastante alargada dos públicos que cumprem, ao nível do que é a oferta abrangente e inclusiva, ao nível do sistema educativo, a forma flexível com que se vão bifurcando, também que a taxa de escolarização tem tido uma tendência crescente nos últimos anos em todos os níveis da educação e ensino, do pré-escolar, inclusivamente ao nível do ensino superior. Dizer que também a maioria dos indicadores, que, tal como já foi referido, que no respeito à conclusão dos alunos e estudantes, permitem-nos afirmar que o sistema educativo continua a qualificar mais pessoas em níveis mais elevados em todas as ofertas. Evidentemente, como aqui foi dito, num Estado democrático, o sistema educativo está em construção. E há questões conjunturais que merecem e devem ser aprofundadas. Destacamos, por exemplo, melhorar a gestão do currículo, melhorar as aprendizagens, o desenvolvimento curricular e a inovação. E depois há questões estruturantes que condicionam. E falamos fundamentalmente ao nível dos recursos humanos. E o envelhecimento da população,
que diz respeito a todos os recursos humanos afetos à educação e um decréscimo muito grande na atratividade e capacidade de atratividade de professores. Depois, o relatório sinaliza, como já aqui foi referido, 5 domínios problemáticos. Eu gostava-me de focar sobre um em particular, que são as novas demografias. Eu gostava-me de focar sobre ele, não só por o horizonte epocal e político que estamos a viver, onde aparecem posições de uma grande radicalidade, que põem em causa quase a escola pública e a sua postura inclusiva, recordando que o artigo 15 da Constituição considera que todos os estrangeiros residentes em Portugal têm direito aos deveres, aos direitos e às obrigações de qualquer cidadão português. E que o artigo 74 assegura aos filhos dos imigrantes o ensino da língua portuguesa, o acesso à cultura, assim como o apoio adequado à sua progressão no ensino. E é neste sentido que as novas demografias, que hoje são uma constante em todos os sistemas educativos, em particular nos europeus, que nos devem forçar a compreender e aprofundar a missão da escola pública. Eu gostava de destacar uma coisa que considerei extraordinariamente relevante. Há pouco tempo tivemos aqui a sessão do Parlamento Jovem. Nessa sessão do Parlamento Jovem, os jovens, quer no secundário, quer no básico, fizeram a maioria das muitas propostas no que diz respeito à integração dos estudantes de outras nacionalidades. No caso do ensino básico, entre as 5 primeiras propostas, são todas dedicadas a esse assunto. É uma saudação que eu gostava de fazer de reconhecimento aos jovens e à democracia portuguesa, à escola pública, que fez com que estes jovens fossem capazes de colocar no topo das suas prioridades a integração, como, por exemplo, o maior desenvolvimento da disciplina de cidadania ao longo do 2º e 3º ciclos, evoluindo para o secundário, gabinetes de apoio e de projetos em equipa para se incentivar, e faço questão de ler, a empatia, as diferentes culturas a dar a conhecer, facilitando a integração, o aumento dos tempos semanais da disciplina de língua portuguesa, como não materna, e a integração dos alunos estrangeiros também em hábitos e costumes do país. É evidente que, como aqui foi dito, a língua é indispensável para a integração. E o que nós percebemos é que, apesar de variedíssimas portarias, que são muitas, que regulam e põem o ensino da língua do português como língua não materna no básico, no secundário, no ensino profissional, no ensino de adultos para imigrantes, há dificuldades profundas que é preciso aperfeiçoar e rever. Dificuldades não só, nomeadamente, na capacidade das escolas se mobilizarem para assegurarem essa formação, como também acerca das próprias condições pedagógicas que garantam uma aprendizagem efetiva neste domínio. E a primeira questão que eu gostava de colocar, Sr. Presidente, era no sentido de perceber se esta pista vai continuar a ser aprofundada relativamente à questão da inclusão e também se não considera que, ao nível destes objetivos, a colaboração com as autarquias, em particular na recolha de dados qualitativos que permitam a cada escola caracterizar melhor a sua população de estudantes estrangeiros e também vulneráveis, permitindo uma maior eficácia na inclusão, se também não é uma preocupação vossa, se vão fazer estudos, o que é que entendem sobre esta perspectiva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, terá a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, caríssimo professor Domingos Fernandes, e permita-me que assim o trate. Em primeiro lugar, agradeço naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a presença do Sr. Professor e congratulo-me com a possibilidade de ouvirmos nesta Comissão uma voz autorizada no mundo do ensino e da escola, como é o caso do Conselho Nacional de Educação, que o Sr. Professor aqui representa. O Conselho Nacional de Educação que tem como função e, como sabemos, entre outras, servir de órgão de consulta e acompanhamento das políticas públicas do ensino. Em segundo, naturalmente, agradecer a disponibilidade para, em conjunto, podermos falar sobre os magnos assuntos da escola e do ensino em Portugal, que, apesar das democráticas e saudáveis divergências, bem podemos e devemos aproveitar para refletir sobre a escola e sobre o ensino. A escola do passado, a escola do presente e, principalmente, a escola que queremos para o futuro. Dito isto, no relatório que o Sr. Professor nos fez chegar, junto com o DICA, há dados sobre um inegável sucesso estatístico. O relatório aborda o sucesso, mas a pergunta que se impõe é se esse sucesso é real ou artificial. A facilitação nas transições dos alunos nas escolas deste país é uma questão que urge discutir. Quem frequenta as escolas deste país sabe que este é um assunto real. Outras reflexões que aqui deixo, Sr. Professor, e se me permite, é qual a relação
entre este sucesso das estatísticas e a qualidade das aprendizagens adquiridas pelos alunos? E se será possível medirmos a qualidade das aprendizagens? Se sim, em que parâmetros e em que moldes? Será que este sucesso estatístico se deve ao facilitismo ou à meritocracia e exigência que vigora no ensino? Para nós, para o Chega, os exames são claramente um elemento de avaliação fundamental para todos os níveis de ensino e os exames representam sinais de exigência, rigor e uma eficaz de atribuirmos à escola o verdadeiro elevador social que lhe compete. Para nós, rigor, exigência e meritocracia são fulcrais para a escola que queremos construir. Para nós, a cultura do facilitismo agrava as desigualdades sociais e impede a escola de servir como elevador social. Atendendo a estes pressupostos, será possível, neste caso o Presidente do Conselho Nacional de Educação, partilhar connosco a posição do CNE sobre os exames nacionais e o seu peso na avaliação final dos alunos? No relatório, e permitam-me que o diga, faltam dados sobre a máquina burocrática em que as escolas se transformaram, faltam dados sobre violência e indisciplina, que são a verdadeira pandemia das escolas deste país, e se é do mais elementar bom senso perceber que a palavra do treinador não tem o mesmo valor da do jogador e se a palavra do árbitro não tem o mesmo valor que a palavra do atleta, por que razão continuamos, aparentemente, a querer dar mais valor à palavra do aluno do que à do professor? Faltam também informações mais precisas sobre as pressões psicológicas a que são sujeitos os professores, faltam dados sobre o absentismo escolar dos alunos, faltam dados concretos sobre o acesso às novas tecnologias por parte dos alunos e as condições das escolas para permitir esse acesso, nomeadamente o estado dos computadores, a acessibilidade à internet, os meios técnicos das escolas para resolver os problemas, entre outros. Faltam também dados concretos sobre o ensino privado e cooperativo dos vários graus de ensino. Será possível, é um desafio que aqui deixo, no futuro o Conselho Nacional de Educação olhar com atenção para o ensino privado e cooperativo em Portugal, até porque sabemos que este ensino representa atualmente cerca de 20% da oferta nacional. Uma palavra, se me permitem, também sobre o ensino profissional, já que abordado na intervenção inicial do Sr. Professor Domingos Fernandes, e que nós saudamos, também já noutras intervenções que aqui foram feitas ao longo desta tarde, e a pergunta que eu aqui deixo também, reforçando as questões que já aqui foram colocadas por outros intervenientes, é que sugestões nos pode deixar o Sr. Professor sobre o ensino profissional e, acima de tudo, um ensino profissional que se pretende de qualidade. Uma nota ainda para o verdadeiro desafio que atualmente se coloca nas nossas escolas, de norte a sul, sem esquecer o centro e as regiões autónomas dos Açores e Madeira, que é sobre os alunos estrangeiros, que também, assunto que também já aqui foi focado, os alunos que estão a chegar às nossas escolas e colocando inúmeros desafios aos professores, aos diretores e demais comunidade escolar. Sabemos que o diagnóstico está feito, a pergunta que se faz é que soluções para estes desafios. Que recomendações nos pode deixar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre este tema, nomeadamente as prioridades para este assunto e que políticas públicas devem ser implementadas para fazer face a este desafio? O relatório aborda também a questão da falta de professores, ou o Sr. Professor também já aqui falou sobre esse assunto, outros intervenientes também já aqui o fizeram, neste verdadeiro inverno docente em que vivem as escolas. E aquilo que se pergunta é se há soluções mágicas para resolver este flagelo, o que fazer, quais as medidas prioritárias e que também o que nos pode dizer o Sr. Professor Domingos Fernandes. Para nós, do Chega, é fundamental um compromisso estratégico e sério de combate à pandemia da indisciplina, à loucura da burocracia e à falta de professores. O que fazer para que os professores sejam professores e não simples burocratas ou funcionários administrativos? O que fazer para que os portugueses tenham direito a uma escola pública digna, decente, livre de indisciplina, livre de ideologia e sem a verdadeira prisão burocrática a que os professores estão sujeitos? Finalmente, Sr. Professor Domingos Fernandes, e se me permite, e como se a Sra. Presidente me permite alguns segundos só, na opinião do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, quais as 2 ou 3 prioridades que entende fulcrais para resolvermos os problemas e desafios que atualmente se colocam à escola? E, portanto, termino da mesma forma que iniciei, agradecendo naturalmente a presença do Sr. Professor e a disponibilidade e a dedicação à causa do ensino. Muito obrigado. Pela Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça o favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o professor Domingos Fernandes. Agradecer a elaboração deste relatório. Efetivamente, em vários dos pontos, obrigam-nos e convidam-nos a refletir sobre os desafios que o sistema educativo enfrenta nos dias de hoje e passados 50 anos de Abril
São vários ainda os desafios do nosso ensino e permita-me também colocar aqui uma questão que tem mais a ver com a metodologia de elaboração do relatório, que é, no relatório do ano passado fazia-se uma análise exaustiva e bastante detalhada, com vários gráficos, análise entre regiões, entre grupos etários, entre anos escolares, que não se vê neste relatório de uma forma tão densa. E queria perguntar se houve aqui alguma mudança na metodologia, na elaboração do relatório, e se sim, porquê? Num segundo momento, e eu não iria falar disto, mas parece-me que também o professor lançou-nos esse repto, que é convidou-nos a refletir sobre o ensino artístico especializado e profissional. Parece-me sim que esta comissão deve refletir. A Iniciativa Liberal também tem no seu programa e tem defendido ao longo dos últimos anos essa reflexão e esse investimento no ensino profissional, e por isso mesmo gostaria de ouvir o professor, como disse, gostaria de fazer sobre este tema. Depois, no que se refere à retenção e desistência durante o ensino básico, o professor disse, e obviamente tenho que concordar, que temos feito uma evolução bastante positiva nestes números, mas uma das resoluções de abril era precisamente garantir o acesso a todas as crianças e jovens à educação e, preferencialmente, como é óbvio, uma educação de qualidade. Infelizmente, passaram 50 anos, mas ainda não atingimos esse pleno. O professor identificou quais eram os principais motivos e os principais setores em que isso não acontece, mas queria lhe perguntar o que é que podemos fazer, que ações de mitigação é que podemos explorar para conseguirmos zerar a taxa de retenção e desistência escolar. No que se refere à carreira docente, a falta de docentes é óbvia. Em Portugal, em 2013, 28 docentes tinham pelo menos 50 anos. Em 2018, essa taxa passou para 47%. No ano letivo 2021-2022, situava-se entre os 56,5%. E no ensino superior também tem havido um progressivo aumento de grupos de professores nesta faixa etária. Face a estes números, é obviamente necessário investimento em medidas numa carreira docente mais atrativa, especialmente no ensino básico e secundário, e parece-nos este investimento passa por uma definição clara das etapas e dos níveis de consecução da carreira, pela aposta na formação em contexto de trabalho e também, obviamente, pela credibilização do sistema de avaliação e do reconhecimento social da profissão. Vários alunos começaram o ano letivo sem professores. Ainda hoje temos cerca de 80 mil estudantes sem professor a uma ou mais disciplinas. Sabemos que o sul do país é o mais afetado com a falta de docentes e o problema alastra-se por várias regiões. Quais devem serem os principais desafios nesta matéria? E se concorda com as medidas adotadas na semana passada pelo Sr. Ministro da Educação para mitigar os impactos em termos de alunos sem professor, ou se poderia ainda ter ido mais longe. Falou também na sua intervenção inicial sobre a questão do segundo ciclo do ensino básico. A Iniciativa Liberal também vê com bons olhos a fusão entre o primeiro e o segundo ciclo do ensino básico, principalmente porque parece-nos que este primeiro ciclo cria aqui assente uma base de monodocência, cria uma solidão social relativamente à relação professor-aluno, não potencia a implementação do PASEO, origina uma mudança abrupta nas características entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo e, mais a mais, também não potencia a inovação pedagógica. O relatório convida-nos, uma vez mais, a refletir sobre esta
questão e podemos até ler que importa discutir de uma forma livre que contributos podemos adensar ao debate, mas, sobretudo, que possibilidades de ação e cenários possíveis de atuação podem ser pensados e implementados com benefício para uma educação de qualidade. A minha questão é se concorda, efetivamente, se o primeiro e o segundo ciclo se devem fundir, se sim, porquê, e convido também a refletir connosco nesta comissão, nesta ou noutro fórum, sobre este tema. Ainda, para terminar, a questão da inteligência artificial, como sabemos, ocupa uma parte muito significativa nos dias de hoje na nossa vida. Os alunos e os professores, ou seja, o sistema educativo não fica de fora, e eu queria lhe perguntar quais são os principais desafios nesta matéria e se considera que o sistema educativo, tal e qual como está hoje, está preparado para os desafios que se avizinham nesta matéria. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pediu a palavra para uma interpelação à mesa a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do PS. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou pedir para distribuírem o relatório do Estado da Educação, porque já o fizeram, e, portanto, recomendava só que fosse lida em detalhe todo o relatório no que diz respeito à despesa do Estado, mas também de outros setores com investigação e desenvolvimento, ciência, tecnologia e ensino superior, para que não seja encarado aqui como um facto que foi dito pelo Grupo Parlamentar do PST, que temos o menor investimento em ciência, tecnologia e ensino superior dos últimos anos, quando todos os gráficos e todos os dados presentes neste relatório indicam o contrário e, sobretudo, uma tendência de crescimento a partir de 2016. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Pedro Alves, também para a resposta da intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, para o mesmo efeito e para lhe dizer que os dados que nós retirarmos também têm fundamentação científica e, para o efeito, também iremos chegar à mesa também informação que nos permita fundamentar aquilo que nós dissemos. Obrigado. Muito obrigada. Então, prosseguindo com o Partido Livre, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem-vindo ao professor Domingos Fernandes e obrigada por estar aqui connosco. E agradecer também a produção do relatório do Estado da Educação, que é muito útil para todos irmos todos os anos acompanhando a evolução. Eu queria destacar um excerto do relatório, porque eu acho que é muito útil dizê-lo aqui nesta casa, quando é dito: nas sociedades contemporâneas prolifera a diversidade, o desafio de conjugar a multiplicidade e as individualidades, respeitando as diferenças e garantindo direitos iguais, implica esforços no sentido de equidade e de real igualdade de oportunidades. E, na verdade, como a deputada Rosário Gamboa já disse, não é apenas o Conselho Nacional de Educação que o diz, as nossas crianças também o dizem. Ainda hoje recebemos um manifesto, Jovens Hoje, Adultos Amanhã, enviado pelos alunos do 9D da Escola 2-3, Fernando II, do Agrupamento de Escolas Montalua, que dizem taxativamente o que dizer da mais elementar justiça, que é crescer em liberdade, democracia e respeito pela diferença. E no Parlamento dos Jovens, como já foi dito, no ensino básico e tanto em ensino secundário, uma das grandes preocupações era exatamente com a integração dos alunos estrangeiros na escola e de como é que essa integração pode ser feita de forma empática e garantindo todas as condições para os alunos estrangeiros. E, portanto, esta questão da escola inclusiva e que dá a real oportunidade de igualdade de oportunidades para todas as crianças, seja qual for a sua proveniência, seja qual for a sua condição, é um aspecto que para nós é muito importante. Outro aspecto também que é muito importante e que o LIVRE acompanha é quando o Conselho Nacional de Educação afirma que é importante favorecer a implementação do currículo numa perspectiva heurística que parta da abordagem de situações-problema, rompendo com uma lógica disciplinar, linear e compartimentada do saber. E por isso, uma das perguntas que gostávamos de colocar, porque este assunto não é abordado no relatório, é relativamente ao tempo que as crianças estão na escola, dos horários letivos e também do tempo que estão dentro da sala de aula, enquanto sala de aula, enquanto quatro paredes. E, portanto, uma pergunta é se considera que é importante repensar a distribuição dos tempos letivos e o tempo que as crianças estão na escola.
Por outro lado, também sabemos que por todo o país há experiências, tanto em escolas privadas como na escola pública, onde o currículo é construído para e com cada aluno, onde o funcionamento não é por turma, onde, na verdade, há este rompimento com uma lógica disciplinar, linear e compartimentada do saber. E, portanto, uma pergunta era também se o Conselho Nacional de Educação tem acompanhado estas iniciativas e se calhar seria interessante que houvesse também neste relatório do Estado da Educação um capítulo sobre estas experiências que vão sendo feitas e quais são os resultados e como é que podem ser generalizadas de uma forma global. Depois, em relação ao segundo ciclo do ensino básico e com da sua fusão com o primeiro ciclo, a pergunta que eu gostava de colocar era que alterações é que considera que deveria haver tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo, ou seja, nos primeiros 12 anos de vida de uma criança, mas também referindo pré-escolar e até à altura de creche, que alterações é que deveria haver no nosso sistema de ensino, porque estes primeiros 12 anos são essenciais para o desenvolvimento da criança, é uma altura em que o cérebro está uma esponja completa e é a maneira como conseguimos mudar a escola para que potencie de uma forma melhor o desenvolvimento de todas as capacidades das crianças. Portanto, que alterações, além desta fusão dos ciclos, é que considera que seria interessante haver na escola? Depois, a questão do ensino artístico também é uma questão também muito relevante. E nós, de facto, precisamos de um ensino artístico especializado e de um ensino profissional plenamente inseridos no sistema de educação, é uma das questões que é dita no relatório. E queria perguntar se considera que o ensino das artes deveria ser mais incluído no currículo dito regular ou se seria um currículo à parte dentro das escolas, se deveria ser mais integrado. Por outro lado, também repetir uma pergunta que já foi feita em relação à questão da carência de professores, qual é que é a opinião do Conselho Nacional de Educação relativamente às medidas que foram apresentadas pelo Governo, e também, porque não é só um problema de falta de professores, é um problema de falta de profissionais de forma global, nomeadamente para garantir uma escola inclusiva. Muitas vezes é preciso profissionais de saúde nas escolas, mas também psicólogos, professores de educação especial. E, portanto, gostava também, se for possível, um comentário sobre a necessidade de reforçar os vários tipos de profissionais nas escolas. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente. E o que é necessário fazer para conseguir esse reforço. E depois, uma última pergunta, relativamente ao português de língua não materna. De que forma é que consideram que seria a melhor forma de fazer? Ou seja, uma criança chega a Portugal, não sabe falar português, como é que é a melhor maneira de aprender português para depois conseguir tirar proveito de todas as outras disciplinas? Se seria haver um tempo em que estaria dedicado a aprender português, porque fala-se muito do ano zero do português de língua não materna, mas depois às vezes não se concretiza o que é que isto quer dizer, e portanto também deixar essa pergunta, qual é que seria a melhor abordagem? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Professor, temos aqui uma série de questões. O Sr. Professor e Presidente do Conselho Nacional de Educação tem agora 15 minutos, então, para responder às questões e para tecer as considerações que lhe aprouver. Faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados as considerações que elaboraram sobre o Estado da Educação, assim como as questões, as 18 ou 19 questões que tiveram a bondade de me endereçar. Eu vou procurar, claro, eu vou procurar, naturalmente, tecer considerações que, enfim, tanto quanto possível, vão ao encontro das questões que me foram formuladas. Uma delas, formuladas por vários senhoras e senhores deputados, tem a ver com as recentes medidas do Governo relativamente à questão da falta de professores. Eu devo dizer que o Conselho Nacional de Educação, em vários dos seus documentos,
nomeadamente na recomendação específica sobre professores e outros profissionais da educação, naturalmente que tem vindo a referir que, não é de agora, portanto, tem vindo a referir há uns anos a esta parte, a necessidade de se tomarem medidas que possam ir ao encontro desse problema com que o país ir ao encontro, respondendo positivamente às questões que se colocam com a falta de professores. E não posso deixar de sublinhar que há, num conjunto de aspectos, uma coincidência de posições do Conselho Nacional de Educação e de algumas das medidas que foram agora tomadas e, portanto, nós não podemos deixar de as ver como medidas positivas para resolver um problema que é um problema de facto grave com que o país se confronta há vários anos. Isto, naturalmente, não significa que o Conselho Nacional de Educação não tenha também outro tipo de sugestões, não é? E eu, se me permite, Senhora Presidente, quando eu no início disse que era sempre um prazer e congratulo-me sempre muito em debater com as senhoras e os senhores deputados as questões que afetam o nosso sistema educativo, não me levem a mal, mas eu gostava de sublinhar que nós enviamos para a Assembleia da República, assim como enviamos para o Governo, todas as recomendações que temos vindo a produzir. Nestes últimos tempos foram 6, e algumas delas respondem a várias das questões que as senhoras e os senhores deputados fizeram o favor de referir, nomeadamente no que diz respeito a questões relacionadas com o acesso ao ensino superior e com as questões relacionadas com os exames que lhes estão associadas. Não é? Há uma recomendação do CNE que apresenta vários cenários possíveis, não é? E não se diz lá qual é a solução para o problema, porque o problema é naturalmente um problema complexo, até porque há um conjunto de representações sociais e há visões, quer dizer, por parte da população relativamente aos exames, não é? Que nós não podemos ignorar. Não é? Agora, o que nós sabemos, todos nós sabemos, que um sistema de exames que existe, que é aquele possível, que tem sofrido melhorias, é bom acentuar, mas em que nós podemos encontrar discrepâncias absolutamente inconcebíveis nas classificações atribuídas, as classificações internas atribuídas, isto, quer dizer, por muito que nós façamos um esforço para dizer que está tudo bem, eu tenho de dizer, com toda a frontalidade, que não pode estar tudo bem quando há muitos alunos que são claramente beneficiados em detrimento de outros. Portanto, agora, isto não significa que nós vamos acabar com isto de um momento para o outro, isto significa que temos de ponderar, temos que analisar. Os exames não são à prova de bala, como muitas pessoas pensam. Os exames têm as suas vantagens, mas têm muitas desvantagens e, portanto, nós temos que ir evoluindo positivamente, evoluindo no sentido de encontrarmos as melhores soluções possíveis. Porque, reparem, a questão dos exames e do acesso ao ensino superior, não é, quer dizer, ela está intimamente relacionada, por exemplo, com uma questão que os senhores deputados referiram e as senhoras deputadas referiram, que é a questão da melhoria das percepções das pessoas relativamente ao ensino profissional. Uma das questões que o ensino profissional se confronta é precisamente não haver, digamos, uma equidade, se quiserem, entre os alunos do ensino profissional e os alunos dos cursos científico-humanísticos. E, portanto, quer dizer, estas questões não podem, naturalmente, deixar de ser todas equacionadas, não é? Tendo em vista o que todos nós queremos e o que todos nós desejamos, não é? Que o sistema seja, de facto, um sistema mais igual, mais democrático, não é? E isso merece que nós façamos todos em conjunto, dialogando, aprofundando. E é isso que a recomendação sobre os exames e do acesso ao ensino superior fez, não é? Assim como outras recomendações, temos uma recomendação que também responde a algumas das questões dos senhores e senhores deputados, que tem a ver com os professores e outros profissionais de educação. Portanto, aspectos estruturantes
peço desculpas, os professores, aspectos estruturantes da profissão docente, não é? Temos também uma recomendação sobre explicações e educação na sombra, que é uma questão. Não se pretende acabar com as explicações. Nós vivemos num país livre e as pessoas têm direito a ter empresas e os alunos têm direito a ter explicações. Não é essa a questão. Agora, temos de analisar essas questões porque, na verdade, não há muita regulação. Eu não quero ser muito negativo, não é? Mas, quer dizer, tem de haver aqui alguma regulação. Só houve um ministro, neste caso uma ministra, que ao longo da democracia tomou uma outra medida relativamente a essa matéria, para procurar clarificar, nomeadamente, a questão das acumulações dos professores com a função de explicador, sobretudo, se a memória não me falha, não me falha mesmo, apontando essencialmente para uma questão ética que é relevante, que é a questão dos professores não poderem dar explicações, se assim se pode dizer, aos próprios alunos ou até alunos da mesma escola. Portanto, há aqui questões. Depois, há uma outra recomendação muito relevante, estou a lembrar-me das questões que a senhora deputada do LIVRE levantou, que tem muito a ver com a inovação pedagógica nas escolas, quer dizer. E, portanto, estas recomendações nós enviámos-las e estamos sempre disponíveis para vir aqui debatê-las. Agora, há aqui uma questão, há aqui 2 ou 3 questões que me levantaram, a começar pela senhora deputada Rosário Gamboa e também a senhora deputada do LIVRE e outros senhores deputados do LIVRE, exatamente, o CNE está a fazer um esforço modesto, é certo, mas está a fazer um esforço no sentido de retratar, não é, o trabalho que se desenvolve nas escolas. Quem são as pessoas que estão nas escolas? Quem são aqueles professores? Quem são aqueles diretores e diretoras? Como é que se aprende? Como é que se ensina nas escolas em Portugal? E por isso nós lançamos uma outra publicação que enviamos, tivemos o gosto de enviar para a Comissão, que é o DICA, que é divulgar, inovar, colaborar e aprender, onde nós estamos a ir às escolas e a fazer estudos de caso aprofundados sobre as tais questões que a senhora deputada referia. Então, mas como é que se trabalha? Outros modos de trabalhar. E, portanto, nós com isto o que é que pretendemos fazer? Por um lado, contribuir, modestamente, refiro novamente, para que a escola conheça melhor, para que a sociedade conheça melhor o trabalho que se faz nas escolas, para prestigiar o excelente trabalho que muitos professores e muitos diretores e muitas escolas desenvolvem, não é? E por isso nós temos biografias de dirigentes, temos biografias de professores, temos estudos de caso de escolas. E aí nós podemos encontrar, efetivamente, as soluções, se me permitem, eu vou aqui atalhar da seguinte forma. As soluções estão no terreno, porque nós temos excelentes profissionais. Também temos profissionais que não são excelentes, mas isso em todas as profissões, não é? Mas de facto, quer dizer, esse esforço, é claro que foi o primeiro ano que lançamos o DICA, já recolhemos os dados para o segundo ano, e eu espero que a sociedade, e em particular as comunidades educativas, conheçam melhor as escolas através desses trabalhos, não é? Através desse tipo de trabalhos. Outra coisa que eu gostaria de referir é o seguinte: falaram aqui muito bem, e muito bem, naturalmente, sobre a questão do segundo ciclo. Não me levarão a mal, eu tenho alguma dificuldade em dizer que se trata de uma fusão. Uma fusão é uma espécie de uma coisa que café com leite, eles fundem-se. Aqui eu acho que há uma questão um bocadinho mais complexa do que isso. Porque, como as senhoras e os senhores deputados com certeza compreenderão, trata-se, na verdade, de algo que a senhora deputada do LIVRE referiu, se me permite citá-la novamente, referiu que é, nós temos de ter uma visão para o ensino da infância. E aqui infância dos 0 aos 12 anos.
como sabem, nós estamos agora num momento do nosso sistema educativo em que a questão das creches, não é, começa a ser discutida a questão da sua inclusão numa vertente da educação, não é? Aliás, indo ao encontro daquilo que se passa em muitos países, não é? E, portanto, temos essa questão para resolver, temos a questão da educação da infância, que está praticamente generalizada a toda a população nessas idades, portanto, dos 3 aos 6, 3 aos 5, e temos depois que pensar o que é que vamos fazer da educação das crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Portanto, nós temos de ter aqui uma visão integrada que permita o gradualismo, que permita que não haja aquela transição brusca e inexplicável que existe no nosso país, que foi estudada pelo Conselho Nacional de Educação há 16 anos. Eu só espero que não demoremos mais 16 anos para tomar uma decisão em relação a esta matéria e para tomar uma decisão que, naturalmente, não pode ser de um dia para o outro, tem de ser uma coisa bem pensada, não é? Porque implica, de facto, com várias vertentes, não é? Implica com a vertente do que é que nós vamos fazer a esse ciclo. Vamos fazer um ciclo primário, como existe na esmagadora maioria dos países da Europa, não é? E, portanto, as crianças serem acompanhadas de uma forma mais sistemática, de uma forma por um conjunto relativamente reduzido de professores, onde a inovação tem de estar na primeira linha dos esforços desenvolvidos por esses mesmos professores. Reparem, eu sei que não vou dizer, e peço-vos imensa desculpa por não lhes ir responder a todas as questões, eu gostaria, mas há aqui, perguntaram-me, o Sr. Deputado do Chega perguntou-me prioridades. Olha, uma das prioridades, Sr. Deputado, enfim, é uma pergunta que respondo por mim, como professora, como académico, enfim, será, com certeza, nós olharmos com outro cuidado para a educação nos primeiros anos. O grande problema que nós temos, porque só se fala do secundário, só se fala do superior, mas não se fala das crianças que chegam ao 3º ano de escolaridade sem saber ler e escrever. Isto não pode ser. Nós não temos Portugal para isso, meus estimados deputados e deputadas. Nós temos de combater essa questão. As crianças do primeiro ciclo, do segundo ciclo, as crianças que estão nessa idade, têm de ter a maior atenção, sobretudo no domínio da leitura, no domínio da escrita, que é absolutamente fundamental e é absolutamente estruturante, não é? E porque só assim nós, com certeza, podemos virar a página, como eu sugeri na minha primeira intervenção, e entrar num outro patamar de qualidade da educação em Portugal. Porque a questão, segunda questão, enfim, se quiser, a segunda prioridade é nós temos um elemento que nem sempre é referido com o devido cuidado e analisado com o devido cuidado, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Que, do meu ponto de vista, ele deve ser válido logo para a educação da infância. Ele só não está para a educação da infância porque a educação da infância não é obrigatória. É a minha leitura, se me permitem. Mas esse perfil aponta para algo que o Sr. Deputado do PSD referiu e bem, não é? Que é um déficit que nós temos no desenvolvimento das competências superiores de pensamento dos alunos. E o que o perfil dos alunos à saída da escolaridade aponta é precisamente o desenvolvimento desse tipo de competências, o desenvolvimento desse tipo de conhecimentos. Portanto, que vão apelar, se me permitem a expressão, à utilização por parte dos alunos e das alunas de competências superiores mais complexas de pensamento, que é onde os nossos alunos, quer nas provas nacionais, quer nas provas internacionais, revelam mais dificuldades. Portanto, o que eu gostaria de referir aqui, e também respondendo a várias das questões, é que eu acho que o país está em condições de virar a página. Temos aqueles problemas que foram aqui identificados por mim e por todos os senhores deputados, as questões do português de língua não materna, as questões das crianças que vêm de meios menos favorecidos e por aí fora, mas temos também que ter esta ambição de ter uma educação dos primeiros 12 anos a um outro patamar e o ensino secundário que tem de evoluir, não é?
um ensino secundário onde as escolas tenham, de facto, ofertas que lhe confiram a identidade que ele tem que ganhar. O ensino secundário, eu não vou ter tempo, o tempo já passou, mas o ensino secundário tem de ser olhado como um ensino terminal, senhoras e senhores deputados. O que é que isto significa? Significa uma coisa muito simples, é que a sociedade, ao fim daqueles 12 anos, sabe que aqueles jovens que saem dali têm determinado tipo de competências. Isso tem que ser garantido. E isso garante-se, de facto, com o reforço do ensino artístico especializado e com o reforço do ensino profissional. E vou terminar dizendo, tenho muita pena, gostava imenso de falar, Senhora Presidente, se me permite, mais um minuto, o ensino profissional, é bom lembrar, foi o que permitiu ao nosso país, a partir do final dos anos 90, meados, segundo lustro dos anos 90, que nós tivéssemos as taxas reais de escolarização que agora estão ao nível daquilo que é a OCDE. Nós tínhamos, passados 20 e tal anos do 25 de Abril, não chegava a 50% de taxa de escolarização real no secundário. E foi o profissional que permitiu que os alunos não abandonassem e permitiu revigorar o ensino secundário. Temos de pensar num outro tipo de ensino secundário. E temos de pensar num outro tipo de educação dos 0 aos 12 anos de idade. Peço desculpa, mas realmente o tempo é assim, eu tenho que o cumprir. E muito obrigado pelas vossas questões. Muito obrigado. Obrigada a nós também pelos esclarecimentos que nos trouxe e, na sua pessoa, saudamos também o trabalho de todos os elementos do Conselho Nacional de Educação, todos os pareceres e recomendações que emitem e que nos fazem chegar para que, de facto, consigamos melhorar a qualidade da educação em Portugal. Em nome de todos nós, da 8ª Comissão, muito obrigada por este momento. Obrigada. Sr. Presidente, é só para entregar à mesa a fonte é científica, é uma fonte, é um livro apresentado pela senhora antiga Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, penso que foi Ministra do Partido Socialista, e a fonte é a OCDE. Muito obrigado. Muito obrigada.